Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 512 e minguando até 788 dias, 10 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário de 512. Enoque, o pai da vida, parte 50. Intimidade e relacionamento, parte 32, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse para que vocês possam ter mais praticidade ao relacionar isso em vossas consciências. E fazendo isso, eu tenho certeza que vocês não serão mais essa vítima social, ok? E também deixo na descrição do vídeo a abertura desse título. Ficou muito interessante. Vá lá, acompanha, certo? Deixo tudo na descrição para ter praticidade, para saber como começou, quando começou, para que você possa ter a consciência de tudo que fora dito dentro deste blog diário. Esse processo de conscientização da evolução de nossas consciências é muito importante. Leva isso com consideração, com respeito, com dignidade, entendendo que esse é um processo evolutivo e que isso possa ser bom para para todos nós, ok? E também deixo na descrição uma referência desse título, né? Vocês acompanhem, porque essa referência ficou muito interessante. Tá na descrição, geralmente é o quarto vídeo que eu estou indicando. Tem uma setinha na descrição para indicar. Eu não sei exatamente o número do blog diário, certo? Que ainda não memorizei esse número deste blog diário para que eu possa estar indicando isso a vocês. Mas é só vocês descer na descrição do vídeo, vai estar uma seta para esquerda, 4 setinha, esse é o blog que é uma referência para vocês levar isso nas suas consciências, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo se vocês se sentir realizado. Se vocês não estiver sentindo realizado, você, não entendi nada, fala muito besteira, eu não quero. Então não precisa fazer nada, não precisa fazer isso apenas com pena, né, desse apresentador, né, que está apresentando esse trabalho, não precisa fazer isso. De uma certa forma, às vezes eu tenho para mim que eu estou bem, sabe, tranquilo, né, em essas condições, ela é muito eu me realizo muito nela, isso que eu quero que vocês entendam, me realizo muito nela. Eh Essa ideia de realização, ela tem que ser independente, ela tem que ser independente. Entenda isso. Ou seja, se o que vocês fizer a mais ou a menos, né, não vai me afetar diretamente, né. Agora, pode mudar muitas coisas daquilo que nós entendemos que é a realidade. Entendemos aquilo que é verdade. Portanto, se você se sentiu realizado, só sinaliza, só se compartilhe, só e se inscreva nesse canal se você se sentir realizado com Deus. Fora isso, não precisa de você se sentir, não precisa de fazer nada para você se sentir realizado com outro corpo emocional, não precisa fazer isso, tá? Não precisa.
Não precisa. Seja honesto com você, seja sincero com você, entenda o que é importante para você, entenda as suas importâncias. Só assim você vai poder relacionar o bem a outra pessoa. Filtra a tudo aquilo que você recebe de dentro da sociedade, filtra tudo. Não precisa ser sempre, né, uma coisa negada que você tem que relacionar. Hoje eu compreendo que 70% dos nossos relacionamentos são coisas negadas, que tem dentro da sociedade, são negadas. Bíblia significativa, 30% talvez seja uma realidade. 30% talvez seja a naturalidade desse nosso dom espiritual que Deus criou no paraíso, talvez seja, certo? Pode aparecer com mais intensidade para o dom espiritual? Pode, né, mas são raros, isso não tem muito, não repete muito dentro da sociedade. Então, se inscreva nesse canal e sinalize apenas com esse propósito de se conscientizar, de se realizar a si primeiro. Quando você se realizou com você primeiro, entendeu o que é bom, então você relaciona isso a outras pessoas, ok? Este blog diário em específico é o quarto, né? Quarto blog dos últimos que eu apresentei com a expressão livre. Esse quarto blog eu vou fazer expressão corrida, vou pegar tudo aquilo que foi expressado, né, nos últimos 4 blogs diários e vou fazer uma leitura corrida para que a gente possa dar um check-up em tudo aquilo que foi dito dentro deste blog diário, para que a gente possa ter uma consciência maior. Enquanto eu vou lendo, você vai tendo essas formas de vocês compreender. Às vezes eu embaraço, né, numa vírgula, embaraço numa expressão. Isso é bom para vocês, certo? Para que vocês tenham tempo para processar as palavras, certo? Não é nada que, né, que possa ser uma coisa interativa que não possa ser compreensivo. Tem que ser uma coisa interativa que possa ser compreensivo, uma coisa que uma criança de 12 anos possa estar entendendo, certo? É isso que tem que ser esse blog diário, não é uma coisa para, né, não é uma coisa para surpreender, é uma coisa para conscientizar, é uma coisa para consciência nossa, é para que nós podemos nos realizar com Deus, não com o corpo emocional. Entenda a delicadeza disso, ok? Então vou ler parte deste contexto, vou vir com uma expressão livre parte desse contexto. Na hora que eu terminar a parte desse contexto, nós vamos vir com a expressão corrida. Vamos para a parte desse contexto para fazer uma expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, as dimensões sociais, aquilo que nós relacionamos no dia a dia, certo? Sendo negada, sendo não negada, coisa certa, coisa errada, sei lá, tudo dentro da sociedade, para nós compreendermos junto a essa formação de Cristo. Vamos lá. A sensibilidade de vosso corpo emocional é formado pelo mesmo, pela sensibilidade da harmonia entre dois corpos que esteja em movimento para um e para o outro. Isto explica que a atração não faz parte do casamento, mas o casamento, ele depende desta atração. Isto considerando a permissão e a negação desta sensibilidade e que desrespeita o relacionamento de se permitir um para o outro. Isto sim, há um que treina o marido a ser arrogante com outros para ter benefício da importância e outro que treina a sua esposa a ser indelicado para desfruir apenas do seu sexo dela. E de forma que ambos vai perder a sua sensibilidade de vossos corpos emocionais por causa do interesse de ambos e que faz com que um seja desonesto com o outro, destruindo a sua origem para ter benefício a qualquer custo. Como eu me senti realizado neste contexto, era tudo aquilo que eu
me esforçava para explicar as negações dos corpos emocionais, que eles não podem relacionar uma emoção diretamente ao outro. Neste contexto, a gente vamos compreender de toda forma, vamos nos realizar nos 4 últimos blocos que foi dito, nós vamos nos realizar nele. Vamos lá para a expressão livre para a gente extrair dessa ideia. Vamos entender primeiro o que olha o que o contexto diz, olha: "A sensibilidade do vosso corpo emocional é formado pelo mesmo". O que é formado pelo mesmo? O que eu quero dizer? Eu sinto dor, outra pessoa também sente dor. Eu sinto emoção, eu também sinto a pessoa sente emoção. Eu sinto frustrada, a pessoa também sente frustrada. Eu sinto triste, a pessoa também sente triste. Eu sinto feliz, a pessoa também sente feliz. Então, eu tenho o mesmo sentido do que o dela sobre esse meu corpo emocional. São tudo. Isso é igual para todos os corpos, seja ela macho, seja ela fêmea, certo? Vamos entender que nós sentimos a dor, nós sentimos a alegria, nós sentimos a tristeza, tudo isso. Pela sensibilidade vamos lá, voltava de novo, vamos voltar de novo, vamos lá. A sensibilidade de vosso corpo emocional é formado pelo mesmo, pela sensibilidade da harmonia entre 2 corpos. Harmonia explicando essa interação, né, que eu sinto, a pessoa também sente, né, dor, não, né, não eu sinto a dor da pessoa, mas eu tenho esses mesmos sentidos, digamos assim. Pela sensibilidade da harmonia entre 2 corpos, que esteja em movimento para um e para o outro, né, correto? Um para o outro, né, nós temos ter um relacionamento corpo a corpo, isso, né, vamos lá. Isto explica que a atração não faz parte do casamento. É uma contradição, né? A atração não faz parte do casamento. O que foi dito nisso, né? Antes que a gente lê a segunda parte, a atração não faz parte do casamento. Será que eu posso chegar apenas com o meu terno bem vestido, né, com a minha barba bem feito para encantar uma pessoa? Será que isso é o bastante? Ou será que vai representar só um momento? Aí eu sou tudo isso aí aparentemente, né, a visão, né, descolada, sociedade me aplaudindo pelas minhas aparências, mas eu sou um arrogante, sou um chato, né? Não tolera, não sei nada que não relaciona a importância da pessoa, eu só quero saber aquilo que é bom para mim. Eu quero um momento com você só, filha, só um momento só. Não nada mais que isso. Entenda isso? Entendeu isso? Agora vamos lá. Isto explica que a atração não faz parte do casamento, mas o casamento, ele depende desta atração. Agora veja, depois que eu entrei no casamento, eu vou estar então dependendo disso. Dependendo, porque para minha esposa para eu despertar um certo, eh, uma certa, emoção para minha esposa, eu tenho que entender que ela está se permitindo para mim. Naquelas mesma ideia que nós começamos lá fora, aonde o corpo, aonde que a atração não faz parte do casamento, ela estava lá fora, descasada ainda, então você encantava a pessoa pelo sexo, mas agora aqui nós estamos dependendo. A isso dentro do casamento nós já estamos dependendo disso, ó, mas o casamento, ele depende dessa atração. Casamento, agora estou casado, eu dependo dessa. Eu tenho que entender que a minha esposa está se permitindo para mim, para que eu possa relacionar ela. Então, quando eu entendo isso, eu tenho uma harmonia sobre aquele sentido dela, aquilo que ela está se permitindo, aquilo que ela está demonstrando a sentir, a se relacionar a mim, entende? Aí vocês entendem isso. E da mesma forma o marido, né, ele tem esses encantamento, né, hoje em dia, existe, eh a forma que as mulheres entendam que o homem feminista é uma atração, né, eu automaticamente eu não vejo isso, mas as pessoas hoje considera as mulheres elas gostam dos homens feministas, né, que se demonstram, que vai porque elas estão querendo mostrar isso à sociedade, que o marido dela tá bem, né, bem
malhado, sei lá, está bem físico, está bem apresentado, está bem vestido, ela quer que os outros saibam disso. Não é que ela vai relacionar isso entre 4 paredes, ela quer relacionar isso entre os olhos do terceiro, entenda isso, entenda a diferença? Ela quer que todo mundo vê o seu marido bem. Não é para mim. Então isso faz do homem um feminista. Porque ele vai se comportar atrativo, ele vai criar uma ideia atrativo para atrair a sua esposa, e a sua esposa ela vai ficar atraída só nesses momentos. Hoje o relacionamento é assim, não era para ser dessa forma, né, era para que o marido sentisse o corpo da mulher, né, quando a mulher tivesse disponível, então ele sentia, ele relacionava aquela consciência espiritual. Mas hoje o marido também ele relaciona essas ideias feministas, né, porque é o fim de mundo, é a guerra fria, todo mundo está lutando um pelo outro, de toda forma, de toda força, entenda isso, ok? Entenda isso. Mas, a mulher mais uma coisa, a mulher ela pode se sentir muito mais realizada quando ela se entrega para o marido, né, com disponibilidade, com vontade, com com querer, ela pode se sentir muito mais realizada, né, do que porque quando ela tem isso na sua consciência, né, de se entregar, simplesmente isso. Quando ela se entrega, o marido sabe o que faz, certo? Mas se ele tiver de conquistar, né, fazer uma expressão, né, você tem lá então, os 2 eles vão sair daquelas naturalidades que poderia ser, ok? O marido o que que eu quero dizer? O marido, quando ele relaciona apenas o dom dele, ele se sente bem em satisfazer a mulher dele. Ele não se sente bem em satisfazer a ele, ele se sente bem a satisfazer a mulher dele. Mas existe hoje marido emocionalmente egoísta que se esquece de satisfaz a ele primeiro. É aquilo que eu falei da ideia do feminista, entra nessas ideias aí, né. Ele quer entender aquele que acontece? Eu só consigo, né, ter uma relação completa se eu entender o quanto a minha esposa está entregando para mim, só isso. Só isso que me faz de mim uma pessoa, firme, forte, né, aquilo que ela está confiando, aquilo que ela não está, aquilo que ela desrespeita, aquilo que não desrespeita. Isso tudo não vai permitir que ela entregue o seu corpo ao marido, entenda isso. Vai gerando uma crise nesse meio tempo, ok? Entenda isso, mas você entende o que eu quero dizer. Isto explica que a atração não faz parte do casamento, mas o casamento, ele depende dessa atração, ele depende, tá. A esposa que às vezes fica gritando com o marido o tempo todo, né, o marido que fica, eh, manipulando a sua esposa o tempo todo, não vai dar certo. Logo vocês vai entender que você está desconectado, você só não deu por se entender, só não teve consciência disso, certo? Entende isso? Sinceridade, realidade, tudo isso, faz parte do casamento, do relacionamento. Isto considerando a permissão e a negação desta sensibilidade. Ao que o contexto queria dizer, aquilo que eu digo, né, antes. Isto considerando a permissão e a negação. A permissão é quando a mulher entrega o seu corpo todo para o homem, certo? Só assim ela vai poder se realizar. Se o marido entender que ela está por ali pela metade, então, nenhum dos 2 vai ficar satisfeito por determinada situação, ok? O marido, ele tem que estar ali esperando a mulher dele relacionar ele, mas existe, igual eu falei, existe complexidade no dia de hoje, ele nem sempre está ali também, tá? Talvez ele já está em outra situação, né, em outros movimentos, sei lá, entenda isso. Aí a mulher pode não relacionar o corpo dela completo, ele pode relacionar o medo, o desprezo, né, qualquer outras coisas, mas de menos o corpo dela. Qualquer espiritualidade que possa representar aquele momento, né, porque é assim que funciona. Isto considerando a permissão é negação desta sensibilidade, e que desrespeita o relacionamento de se permitir um para o outro. Isto sim, um que treina
Quando não tem essas realização, aí nós vamos entrar no dia de hoje, né. Aí o contexto já muda um pouco essa ideia de se nos realizar, né. Aí ele vai entrar numa ideia de não estar realizando. Há um que treina o marido a ser arrogante com o outro. O que é treinar o marido a ser arrogante com o outro? Olha só, existe relacionamento que o marido não pode cumprimentar uma mulher sem ser esposa dele. A mulher, ela quer que o marido só olhe para ele, que ele não trate outras mulheres bem. O homem quer que a mulher não trate o homem bem, de uma certa forma. Eles começam a treinar esses atos emocionais egoístas, certo? Por desconfiança, medos, atos emocionais, tudo isso vai para conta do relacionamento conjugal. A pessoa a quem eu fui mal educado, eles não vão sofrer, que eu não represento nada para ele, mas para mim, que eu estou relacionando a um relacionamento conjugal, dentro da minha casa, vai sim, vai dar uma crise, vai dar uma crise. É desconfiança, é desrespeito, né? Tudo aquilo vai gerando uma contradição. Mas por que insegurança? Por que tá assim, né? Sei lá. Hoje em dia, né, sei lá, é muito complexo hoje em dia, mas entenda a realidade de você se realizar, as possibilidades de se realizar, ela hoje ela é uma porta estreitinha, ela é muito estreita. Ou você se realiza dessa forma, né, nessa porta estreitinha, nessa consciência estreita entre 2 casa entre 2 rela entre um casamento conjugal, em você confiar na sua esposa e ela confiar em você, ou você entra pela essas porta larga aí, né. A sociedade, né, treina as pessoas a ser mal educado para dar preferência ao sexo de um e desprezar o outro, como que é isso, né? Nossos olhos, eles veem as coisas, eles tiram a conclusão, eles fazem a leitura. Esse olhos é grandioso, certo? E muitas das vezes, a maioria das coisas que o homem relaciona está nesses olhos aqui, ó, nesses olhos aqui. E muitas das vezes é com esses olhos aqui que a gente depende para relacionar a nossa esposa igualmente. Só que quando falamos de esposa, a gente falamos de coisa muito além, que as pessoas hoje não podem ver. O que seria muito além? A importância da esposa dentro de casa, a importância do marido. Aí eles faz isso uma guerra, né. Eu quero, desejo, mas eu não sou. Eu quero ser uma coisa, mas eu não sou. Eu tenho que tratar as pessoas, né. Eu não preciso ser mal educado com ela. Entenda isso, hoje é muito complexo. Então eles tiram uma prioridade sobre isso, ok? E de o e e a outro que treina a sua esposa a ser isto sim, há um que treina o marido a ser arrogante com outro para ter o benefício dessa importância é o sexo, tá? "Ah, você não pode olhar para outro, né, tal, tal", vai treinando e não é às vezes não é só isso, eu só tô dando um exemplo que possa acontecer, são muitas outras coisas. E o outro que treina a sua esposa a ser indelicada para desfruir apenas desse sexo. O marido, ele coloca o esposo coloca a mão no corpo quando ele vê que tem alguma outras pessoas que possa ser uma ameaça para ele, olha só o tanto que ele é baixo. Então ele coloca uma mão, assim, do lado do ombro da mulher e prende ela aqui e fala: "Você é minha, você é minha". Isso não é relacionamento, isso é coisas emocionais, certa possessão. Aí, o que que acontece? O homem, ele está defendendo esses desejos, esses momentos que ele está tendo, ele não está defendendo o que ela é, o que ela é realidade, não está defendendo isso. Ele está defendendo o sexo dela, né. E se de uma determinada situação, se ele reconhecer essa importância dela, ela também vai reconhecer a importância dele, que é os dons espirituais dele. Eu não me sinto menos desvalorizado para outro, nenhuma outra pessoa, né, de uma certa forma. Não sinto desvalorizado não. A minha esposa, ela tem essa consciência de ela ter consciência naquilo que ela queira. Né, aquilo que ela queira relacionar. Eu tenho que ter a consciência naquilo que eu quero relacionar.
E é isso que faz de mim uma pessoa real, realizada é isso, né, entenda isso. E de forma que ambos vai perder a sua sensibilidade em vossos corpos emocionais para causar ou para por causa do interesse de ambos, e que faz com que um seja desonesto com o outro, destruindo a sua origem para ter os benefícios a qualquer custo. Às vezes, quando você está, às vezes, né, quando você está relacionando a uma desconfiança, nada que você fizer vai convencer a pessoa um que ela deva confiar em você. Sei lá, é muito complexo isso. Vamos então para a leitura corrida, certo? Vamos lá. Vou voltar aqui, espera. A valorização explica aquilo que for de mais importante. Esta valorização vai se dividir em 2 ideais. Primeiro ideal vai explicar o meu dom espiritual, segundo ideal vai explicar o meu corpo emocional. Ambos têm relacionamento diferente, sendo que o primeiro ideal é ele que valoriza a realização do corpo emocional e formando um só quando os dois se realizam com os mesmos ideais, podendo explicar o sexo deste corpo e a realização objetiva destes vossos corpos emocionais. Existe um terceiro ideal. Este terceiro ideal vai explicar os conflitos entre os interesses de ambos e podendo ser através de vossos corpos emocionais ou pelo objetivo deste. E da mesma forma, isto gera uma contradição na realização destes vossos corpos emocionais, e que nesta causa o melhor é se ausentar deste relacionamento para que ambos seguem o caminho diferente, para que vossos corpos emocionais não sejam um desprezo do outro corpo emocional. E como há muito se coloca mais importante do que o outro, para se consolidar sobre o interesse próprio, sobre a realização conflitosa do seu entendimento, recriando ideia de pensamento para relacionar outros corpos emocionais pelos mesmos sentidos de vossos desejos. Não é ruim um corpo se sentir importante para o outro, porém é ruim um corpo se sentir mais importante do que o outro. Quando um corpo quiser se sentir mais importante que o outro corpo emocional, este mesmo deixa de ser importante para querer. Este ideal vai gerar uma contradição sobre o querer ser, e de forma que a consciência que quer ser e não é, vai gerar uma contradição sobre o seu corpo, ativando o querer deste seu corpo emocional e criando uma imagem de uma falsa realização pelo ato de querer, e não é a e relacionando o querer de outro corpo sem realização, e que possivelmente possa querer o bem de seu relacionamento, porém sem realização de querer, né? Isto explica que o querer não é uma realização, e sim uma contradição deste querer. Quando eu sinto que outro corpo tem a sua importância, eu me sinto íntimo deste corpo emocional. Sendo assim, eu posso colocar a minha realização em primeiro plano para me realizar junto com outro corpo emocional e que seja importante para mim. Isto explica que eu estou me realizando com o meu corpo emocional, e de forma que isto tem que ser um ato independente, para que a minha intimidade não seja apenas um interesse deste meu corpo emocional. E se for o interesse deste meu corpo emocional, eu posso estar apenas relacionando uma coisa que eu já neguei neste corpo emocional, colocando a minha realização emocional em primeiro plano. E para não haver contradição, devemos conhecer que a realização do espírito ele exorta outro corpo
emocional e que não seja corpo emocional. Porém, a realização do corpo emocional, ele exorta ele exorta a si mesmo, e negando a importância de outro corpo emocional. Todo corpo emocional que se aplica para outro corpo emocional e que se sente mais importante do que o outro corpo emocional, não terá o poder de entender a sua importância dentro deste relacionamento, ou que, po ou que, pa ou que, pas que possa o que passa pelo e que possa pelo menos conhecer a sensibilidade atrativa deste seu corpo emocional. E que nesta causa ela vai considerar mais para sentir menos. Quando haver consideração, a sua importância vai aparecer naturalmente para o outro corpo emocional. Isto explica a relação conjugal entre dois corpos emocionais. E de forma que o conflito ela é apenas uma sustentabilidade da cegueira desta importância. E como há muito não se permite o seu corpo emocional se realizar com outro corpo emocional por causa da contradição. E como há muito relaciona o vosso relacionamento conjugal aos olhos de terceiro e negando a sua relação conjugal por medo de se realizar com este corpo, a qual esta mesmo possa considerar importante, desprezando para criar uma lei atrativa pela desvalorização do menos. A sensibilidade de vosso corpo emocional é formado pelos mesmos, pela sensibilidade e harmonia entre dois corpos que esteja em movimento para um e para o outro. Isto explica que a atração não faz parte do casamento, mas o casamento ela depende desta atração. Isto considerando a permissão e a negação desta sensibilidade e que desrespeita o relacionamento e que o que desrespeita o relacionamento de se permitir um para o outro. Isto sim. Há um que treina o seu marido a ser arrogante com o outro para ter benefício da importância, e há outro que treina a sua esposa a ser indelicado para desfrutar apenas do sexo dela. E de forma que ambos vai perder a sua sensibilidade de vossos corpos emocionais por causa do interesse de ambos, e que faz com que um seja desonesto com o outro, desfrutando destruindo a sua origem para se ter benefício a qualquer custo. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, certo? Vou terminar este subtítulo. No próximo título, né, eu vou trocar a intimidade e relacionamento, eu vou trocar para a força da união por ato missionário, né? Vamos ver o proceder dos atos missionários dentro dessas guerras frias, desse tudo aquilo que nós compreendemos dentro da sociedade, como isso vai ficar interessante em nossas consciências, a gente entender que tudo que nós relacionamos foi contradição. Difícil mesmo a gente relacionar uma coisa assertiva dentro da sociedade. Tudo, absolutamente tudo, foi negação. Então, acompanhe o próximo subtítulo: A Força da Realização, a Força da União por Ato Missionário. A Força da União por Ato Missionário, dando continuidade a esse título, Enoque, o Pai da Vida, né? E vamos fazer, no próximo bloco, vamos fazer a primeira parte do subtítulo, Força da União por Ato Missionário. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você se sentir realizado. Se vocês não se sentir realizado, não precisa fazer nada, certo? Tudo aquilo que você for relacionar a outra pessoa, filtra, para que você possa entregar somente aquilo que é bem para as pessoas. Se for uma coisa ruim, você não precisa passar isso pela frente, tá? Às vezes eu vejo as pessoas compartilhando coisa ruim, ruim mesmo, sabe?
Às vezes é um ruim com realidade, "Ah, fulano de tal matou ali, ah, tá, entendi". Cara, nós sabe que as coisas tá ruim, certo? Então, a gente não precisa ficar dando popularidade a essas coisas. Eu tenho que focar, purificar e sempre pensa fazendo bem para as pessoas que estão ao meu lado. Isso de forma já cria um escudo, já cria uma proteção, uma bolha, porque se você está ali, né, criando um ambiente de realização com Deus, certamente vocês estão protegidos, certo? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, né, acompanhe o próximo subtítulo, Força da União por Ato Missionário, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.